Não é de hoje que nós precisamos estudar várias disciplinas, seja no colégio, na faculdade, para um vestibular ou para um concurso. A questão é que são muitas matérias. E como conseguir gerenciar tudo isso? Eu vou te contar neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não está inscrito por aqui, já se inscreva agora mesmo para receber sempre o meu conteúdo semanal. Então, se você precisa estudar várias disciplinas, saiba logo de cara que a melhor escolha não será ficar o dia todo estudando uma única matéria, no outro dia estudando outra matéria e por assim em diante. Ou até mesmo escolher quase que aleatoriamente, bem que na sorte mesmo, qual matéria você irá estudar no dia. Eu te falo isso por experiência própria. Lá em 1900 e bolinha, brincadeiras à parte, mas se você parar para pensar, tem muito tempo mesmo. Foi entre os anos de 2012 e 2013 que eu comecei a estudar para concurso. Não tinha nem ideia de como que era o processo, nem ao menos eu sabia o que eu sei hoje sobre estudo e aprendizado. Então imagina, eu estava bem crua mesmo. A base que eu tinha era o cronograma do cursinho. E olhando hoje para o passado, eu via que não tinha nem pé nem cabeça isso daí, porque era um cronograma que mais facilitava a organização do cursinho com seus professores do que com o aluno mesmo. Mas enfim, o cronograma era baseado em blocos únicos para cada disciplina. Ou seja, se eram necessárias 15 aulas de português, nós tínhamos essas 15 aulas distribuídas de segunda a sexta. O cursinho começava às 7 da noite e terminava às 11 horas. Então era quase que 4 horas diretas de uma única matéria. E isso se repetia para todas as outras disciplinas. Como eu estava bem crua, eu não sabia como estudar. E eu acabava seguindo esse cronograma do cursinho. Sempre fui estudando uma matéria por dia, até esgotar todo o seu conteúdo e partia para a próxima. Mesmo depois que eu acabei o cursinho, eu fui estudar sozinha desse jeito. Era aquilo que eu conhecia. Então, para mim, esse que era o certo. Até que eu descobri que tinha método correto para estudar. Da maneira que eu estava fazendo, era a forma mais errada possível. Como eu estudava uma matéria por dia, o que acontecia era que eu perdia muito tempo com isso. Eu estava lotando a minha memória de trabalho e não favorecia o processo de formação de uma memória para o longo prazo. Se você ouviu esses termos e ficou um pouco perdido, eu recomendo que você assista esses dois vídeos aqui. E tudo isso facilitava também o esquecimento daquilo que eu estava estudando. Acima de tudo, o pior defeito deste hábito que eu tinha era que cansava muito mais rapidamente. Esses foram os principais sintomas que eu estava fazendo tudo errado. Se você também está se identificando com algum deles, ou todos eles, pode ficar tranquilo que eu vou te dar o caminho para você mudar isso agora mesmo. Porque tem que existir método para conseguir gerenciar o estudo de várias disciplinas sem se bagunçar, sem se sentir cansado e aproveitando o máximo para aprender mais. Esses métodos não são achismos da minha parte. É tudo baseado em estudos científicos da área da ciência cognitiva. Queria eu ter descoberto isso há muito tempo, mas você já vai aprender agora. Existem várias evidências científicas que nos mostram a maneira correta para estudar. Porém, no caso de aprender vários assuntos diferentes, aqui se encaixam muito bem 3 princípios ou práticas no campo da aprendizagem, que são a intercalação, o espaçamento e a repetição. A intercalação é simplesmente diversificar os temas estudados. Lembra da minha experiência? O que eu fazia era totalmente o oposto da intercalação. Na verdade, é a chamada prática intensiva, que é uma estratégia não eficiente do burro de carga, tipo se matar para estudar e não aprender nada. Não vale a pena, como eu já te disse. A intercalação, então, por prezar fazer essa diversificação entre diferentes disciplinas, te ajuda a aprender melhor, pois colabora com o desenvolvimento tanto do domínio como da retenção da matéria. Apesar do avanço nas disciplinas parecer um pouco lento, o que de fato na prática é, mas na questão de aprendizagem irá colaborar muito para você, você notará um resultado mais no longo prazo. Isso porque você está dando tempo para o seu cérebro processar a informação, ou seja, de começar o processo de codificação daquele conteúdo. Quando você dá uma pausa e parte para outra disciplina, é esse o tempo que você está dando ao seu cérebro de começar o processo de formação de uma nova memória. Se você quer saber mais, eu aconselho fortemente a você assistir este vídeo. E agora, sobre o espaçamento, ele funciona muito bem
quando associado à intercalação. Eu costumo pensar que os dois sempre andam juntinhos. Um é dependente do outro, porque no final das contas, um potencializa o outro e vice-versa. Espaçar é o mesmo que dar um tempo, ou seja, um descanso entre uma sessão de estudo e outra. E o que costuma ser uma sessão? Geralmente é o estudo de uma disciplina. Aí que entra a intercalação também. Por exemplo, você estuda 1 hora de português, para por 10 minutos, esse vai ser o seu tempo do espaçamento. Faz outra sessão de estudo, mas agora você irá estudar 1 hora de matemática. E ao fazer isso, você também irá produzir mais domínio e retenção das matérias. Não há um tempo de intervalo fixo para fazer o espaçamento. Ele pode ser de minutos e até de dias. Tudo vai depender da sua estratégia de estudo. Geralmente, os intervalos mais longos são para conteúdos que cada vez mais são fáceis de serem lembrados por você, ou seja, que foram bem guardados na sua memória. O espaçamento se aproveita do esquecimento natural para ajudar a fixar uma memória, porque é necessário que ocorra um certo esquecimento para isso. Por isso é extremamente importante que você espace e se dê um descanso de fato. Isso te ajuda a aprender mais. Voltando à minha experiência, o que eu costumava fazer também era muito errado. Eu estudava até a exaustão, mais uma característica da prática intensiva. O resultado é que eu esquecia muita coisa e tinha dificuldade de fixar o conteúdo na minha memória, porque eu estava simplesmente enchendo a minha memória de trabalho e não a utilizando ao meu favor. E por fim, a repetição. A repetição é algo que pode confundir um pouco as pessoas, de certo modo, porque a maioria acredita que repetir é algo bruto, algo para ser feito sempre da mesma maneira. Mas em relação à aprendizagem, não é isso que queremos. O que eu gosto de chamar de repetição mecânica é algo que você deve evitar ao máximo. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu também fazia muito isso. Eu tentava simplesmente decorar tudo só repetindo uma fórmula, um parágrafo de uma lei e etc. Mas isso só enchia minha memória de trabalho e eu não lembrava de muita coisa. Você lembra mais no momento que está repetindo. Porém, é só passar alguns poucos dias que você se lembrará muito pouco. Então, qual que é a forma correta de repetir? É repetir ativamente o conteúdo que você já estudou para ajudar a fixar cada vez mais na sua cabeça. Porque não basta ver apenas uma vez aquele assunto. É necessário uma exposição repetida para ajudar no processo de consolidação e reconsolidação, muito importantes na aprendizagem. Essa repetição ativa pode ser feita por meio também da revisão ativa. Eu explico um pouco mais neste vídeo como que você pode fazer. Agora, depois de toda essa informação que eu te dei, você já sabe o que não deve fazer para gerenciar melhor o estudo de vários assuntos. Curta também esse vídeo para eu saber que consegui te ajudar. E também para ajudar a distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Quando você for estudar de agora em diante, se preocupe em contemplar os 3 princípios: intercalação, espaçamento e repetição. Estude sem ser maçante. Dê atenção às pausas e os descansos. Crie um planejamento já estipulando o tempo que você irá estudar e o tempo da sua pausa, também já intercalando as suas disciplinas. É assim que você gerencia seu estudo e tira o máximo de proveito dele para aprender com qualidade. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar o seu comentário aqui neste vídeo que eu irei te responder. Muito obrigada por ficar aqui comigo e até a próxima!